E aí pessoas, beleza? Galera, hoje eu irei gravar o vídeo 7, o capítulo é o 7 do livro, e esse capítulo ele vai ter como título A Esperança de Ser Melhor. Talvez você olhe para mim e pergunte, Manoelson, mas o porquê que eu tenho que ser melhor? Por que eu tenho que desenvolver um caráter? Galera, primeiro que se você ganha abaixo de 1 milhão, você é pobre. E sendo pobre, a única coisa que você tem é o seu caráter. Ponto. Talvez você se ache rico, importante, mas isso é o seu eu imaginário, é a forma como você se vê. E a forma como você se vê é completamente diferente da forma como os outros te veem. Eu não ganho os meus milhões, então a única coisa que restou para mim é ser uma pessoa melhor, buscar o conhecimento, tentar ser mais inteligente e desenvolver o meu caráter e ser uma pessoa nobre. E aí o texto, galera, ele vai falar o seguinte: a única elevação do espírito de todo ser humano está em se tornar melhor a cada dia. E como que você se torna uma pessoa melhor? Seja pela fé em Deus, pela crença na justiça, na ética ou até mesmo pelo desejo de ser um bom cidadão. E aí essa oração aqui, seja pela crença em Deus, é no seu Deus ou naquilo que você acredita. E o texto ele vai seguir, segundo parágrafo, falando o seguinte: que você almeje as vestes brancas que enobrece o espírito, mantendo-se puro de interações malignas. Assim não haverá sombras de mácula sobre a sua alma, apenas a luz de um coração que escolhe diariamente a paz e a bondade e a dignidade. Pessoas, eu confesso que em relação a esse texto aqui, eu tive uma certa dificuldade e talvez o conteúdo ele fique um pouco repetitivo. Eu falo isso porque o autor ele vai falar que a gente tem que buscar a elevação de espírito. E como que a gente eleva o nosso espírito? E lembrando que você elevar o seu espírito não é você tentar ser melhor que o outro, muito pelo contrário, é você ser melhor do que você mesmo. E ele vai falar que existem alguns caminhos. Primeiro, a fé. Eu acho que esse é o pilar da vida de qualquer ser humano. É você acreditar em algo e ter algo que, de certa forma, possa te guiar e te conduzir. Tem algumas pessoas que irão dizer que a fé, ou até mesmo a religião, ela é uma prisão. Só que muito pelo contrário, galera. A fé, ela nos policia, ela vai polir o nosso caráter e vai impedir que a gente trie caminhos que, ao final dessa jornada, esse caminho vai nos causar dor. Então, assim, ao invés de primeiro ver a fé ou até mesmo Deus como algo ruim, que tem pessoas que têm esse olhar sobre a religião, que você veja de uma forma positiva. Eu vou dar um exemplo bem simples. A religião, e aí se você não é crente no sentido comum da palavra, beleza, mas você pode se conectar com Deus. Deus, ele vai, os princípios bíblicos, vai dizer que você não pode, por exemplo, ferir o seu próprio corpo. Quando a Bíblia traz a ideia de matar, não é simplesmente você matar um outro indivíduo. Você pegar uma arma e disparar sobre ele ou até mesmo algum objeto cortante. Mas tudo aquilo que você faz contra o seu corpo, você está se matando. A título de exemplo, os vícios ou quando você tem uma má alimentação. E aí, quando você escuta a voz de Deus ou os princípios bíblicos nesse sentido, você acaba se protegendo, porque você protege a sua saúde física, psíquica e até mesmo espiritual. E aí eu vou continuar em relação a o que o autor fala. E aí ele vai falar também que a crença na justiça, na ética e até mesmo nas leis. E aí, mais uma vez, eu falo que quando você acredita na justiça, eu sei que vai ter aquela pergunta, mas a justiça segundo o quê? Porque a gente tem vários tipos de justiça. A gente tem a justiça segundo a religião, a gente tem a justiça segundo a ética, segundo o direito. E eu acrescento que todas elas vai te fazer bem. Ficou meio vazio,
Mas assim, se eu for me aprofundar nesse assunto, o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Galera, eu gostei muito desse último parágrafo. Eu acho que é de uma beleza poética. Olha que interessante. Assim não haverá sombras de mácula sobre a sua alma, apenas a luz de um coração que escolhe diariamente a paz, a bondade e a dignidade. E aí eu não preciso dizer que a dignidade, ela é o pilar da nossa sociedade, ela é o pilar, isso no âmbito internacional. A Declaração de Direitos Humanos, ela vai falar sobre a dignidade do ser humano. Então, assim, todos os dias, quando você acordar, que você tenha isso em mente. Primeiro, você tem dignidade, merece respeito, merece ser tratado de uma forma correta, com ética, e que você também dispense esse tratamento, esse olhar de que o outro também tem dignidade. E aí, acredito que a gente finaliza por aqui, e eu vou só trazer um versículo bíblico para o pessoal que é cristão, que me acompanha. O texto bíblico vai falar o seguinte, ele está em João 3:3. E todo aquele que tem esta esperança, nele purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Ou seja, se você tem esse olhar de que você precisa ser uma pessoa melhor a cada dia, em todos os âmbitos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, se você tem essa esperança e você busca o Criador, se você busca Deus, independente de você pertencer a uma comunidade cristã ou não, você vai se tornar puro assim como Ele é puro. Eu acredito que não existe nada mais belo do que a gente ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo e ao caráter do próprio Deus. Galera, talvez você pense da seguinte forma, que não faz sentido você buscar essa elevação do espírito e você buscar ser uma pessoa melhor. Só que quando eu olho para a sociedade, a leitura que eu faço é de pessoas com problemas emocionais, crise de ansiedade, depressão, pessoas frustradas, famílias que estão destruídas, casamentos que não prosperam, relacionamentos também entre namorado e namorada. E na maioria das vezes isso é porque o indivíduo ele não tem um propósito de vida, ele não tem algo maior que o guie. E é por isso, galera, que independente de qualquer coisa, a gente tem que buscar ser melhor a cada dia, a gente tem que buscar essa pureza da alma, essa pureza de caráter. Eu tô dando esses cortes, galera, porque tem um rapazinho aqui que volta e meia acaba conversando e atrapalha um pouquinho. Mas só finalizando, e eu quero finalizar com o que eu disse em um dos vídeos que eu postei ano passado. Dinheiro não é o essencial, tanto que tem muita gente que tem dinheiro e acaba tirando a própria vida. Então o dinheiro não vai fazer com que você tenha paz, com que você seja uma pessoa equilibrada e tenha felicidade, tá? Verdadeiro sucesso ele está muito além disso, daquilo que você ganha, daquilo que você recebe. Eu sempre falo, se uma pessoa ela se mostra como alguém que tem bens e que tem propriedades, não que isso não seja interessante, é muito bom. Só que se a única coisa que ela mostra é isso, se você tirar isso dela, não vai ficar nada. Sabe? Fica uma pessoa vazia e desinteressante. Beleza? Mas é isso, vem comigo e vamos para 2025, que esse ano vai ser o melhor ano.